Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero lhe convidar a ficar até o final, hein? Porque no final da aula, participe, pegue aí os tópicos direitinhos, são super instrutivos, vão te dar um direcionamento aí na sua aula ou na sua aprendizagem, né? E no final eu vou te dar uma cereja do bolo, vou te dar uma receita infalível para criarmos filhos saudáveis. Mesmo você que já criou seus filhos ou quem sabe não tenha filhos, mas sempre é bom você ter recurso para ajudar aquele que precisa. Então, essas dicas, essa preciosidade no final da aula vai servir para você ou para alguém que Deus vai colocar diante de você, ok? Falando em nos colocar diante de alguém, eu quero convidar você para curtir. Se inscrever aqui no nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nele. Depois, ao lado tem um desenho do sininho. Você clica no sininho e escolha todas as notificações. E tem uma mãozinha assim, ó, joinha. Clica nesse joinha que é o like, o gostei, para que todas as vezes que nós postarmos ou estivermos online, postarmos uma nova aula, uma oração, algo do tipo, você seja o primeiro a ser notificado, tá bom? E nos comentários, não esqueça de escrever aí que você gostou, que chamou atenção na aula, ou um agradecimento, né? Obrigado, pastor, pelo tempo dedicado, por nos ajudar, tá bom? O pedido de oração também. Eu sou pastor de igreja, então a gente sempre tem um carinho de interceder e orar pelos irmãos. Espero que essa aula muito edifique você e a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 12, com data para 18 de junho, e 18 de junho nós comemoramos o quê? 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Eita, glória a Deus! Olha aí, assembleianos, 112 anos dessa doutrina. Olha aí. Dando da doutrina e também dos dons. Nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Que maravilha! Nós vamos para o 112 anos da nossa igreja, cheia de filhos espirituais. E falando em filhos espirituais, né? Nós estamos aqui falando neste domingo sobre criando filhos saudáveis. Coisa boa! Nesse aniversário das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos estar falando sobre filhos saudáveis, criando filhos saudáveis. Esta lição vai ser linda, hein? E no final, assista, estude toda ela, os 3 tópicos, porque no final eu tenho um presente para você e para sua família. Perde não, vem comigo! Muito bem, a nossa lição é criando filhos saudáveis. E o texto áureo está em Lucas, Evangelho de Jesus segundo nos registrou Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Que nos diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a nossa verdade prática nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e
equilibrada. E a nossa leitura bíblica em classe está neste mesmo texto do texto áureo, né? Nessa base de texto que está em Lucas, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 52, que nos diz a palavra do Senhor. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando eles 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Itaparica, Vila Velha, estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça de curtir, comentar e também clicar em todas as notificações para os próximos vídeos você ser notificado. Que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. E aí, será que existe uma família na Bíblia que seja modelo para as demais famílias? Uma família que seja perfeita ou funcional, não é? Uma família modelo? Claro que existe, não só uma, várias. Mas a que nós destacamos hoje é a família de Jesus. A família de Jesus como homem, né? Seu papai José, sua mamãe Maria. Essa família, ela trouxe para nós um exemplo de obediência, de submissão à vontade de Deus, de dedicação, de compromisso e sacrifício pelo propósito da família. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, não é? Para poder criarmos filhos saudáveis, né? Precisamos ter todos esses requisitos e um pouquinho mais. E a família de Jesus é uma família que traz para nós esse reflexo de uma família comprometida com o propósito familiar. E o propósito familiar não é individual, ele é coletivo. E é tanto para a família de sangue biológico quanto a família chamada humanidade. Porque, querendo ou não, Maria e José prestaram serviço e tanto para o céu e para a humanidade. Porque o seu filho honrou muito, não é? Eita glória, hein? A memória de seus pais. Pois bem, quando a gente começa a estudar sobre família funcional, o que é família funcional? Que a família funciona, né? Você que não assistiu às lições anteriores, assista, você vai entender. É aquela família que funciona perfeitamente, que as coisas, né? É como uma engrenagem, as coisas se encaixam, fluem naturalmente. E dentro desse naturalmente que eu te digo, tem muita gente que diz, família perfeita, né? Que dizem por aí, entre aspas. Não é uma questão de ser família perfeita, é uma família que funciona, que cumpre o propósito da sua existência.
ok? Que é educar os filhos para que eles sejam pessoas de bem no futuro e contribuam para a sociedade e para o desenvolvimento da humanidade. E famílias funcionais são coisa do outro mundo? Não, é uma família normal. Por isso que o nosso tópico de número 1, veja aí, ó, a nossa revista, né, tem como palavra-chave o equilíbrio, porque Maria e José eram equilibrados, graças a Deus por isso, né? Então eles eram equilibrados, e o equilíbrio é a peça-chave para uma família normal, uma família funcional. E o nosso primeiro tópico aí fala exatamente sobre isso, a família normal. Família normal de Jesus, né? No primeiro subtópico, a gente encontra os dados gerais da família, né? José e Maria eram descendentes da família real de Davi, isso está em Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, da raiz de Jessé, né? Isaías 11, versículo 1, e o casamento deles ocorreu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Isso está em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25, não é? E aí que está o segredo. Pensa comigo. Esta família, ela começa no sobrenatural. É uma família atípica, né? O seu início, depois virou padrão. Mas imagine só, José estava, né, desposado com Maria, estava separado, eles estavam reservados um para o outro, estavam noivos. E de repente Maria lhe anuncia uma gestação, pensa. E assim, né, aquele terror, não, meu Deus, o que vão pensar dentro da cultura judaica? Meu Deus, era um desastre. Só que Deus vai enviar o seu anjo para comunicar para José pessoalmente, dizendo: José, não abra mão de Maria, não deixe de se casar com ela e constituir uma família. É isso que o anjo estava dizendo, porque sua casa será protagonista de um grande projeto de Deus para a humanidade, e a sua família será referência para muitas e muitas e muitas outras famílias. É mais ou menos isso que o anjo queria dizer quando ele disse: não abra mão, em outras palavras, né, de Maria, porque o que está no ventre dela não é de outro homem, ela não te traiu, não por pecado, mas sim por santidade, porque o próprio Deus gerou no seu ventre pelo Espírito Santo um ser chamado Emanuel, Deus contigo, Deus comigo, Deus conosco. Oh, glória! Glória a Deus! E é por obra do Espírito Santo, e vocês têm esta missão de cuidar desta criança, porque será o Salvador do mundo. Ou seja, aquela criança tinha um propósito, sua existência, tinha uma missão. Assim como todos os nossos filhos que nascem, eles têm um propósito, têm uma missão a ser, né, desenrolada, desenvolvida sobre esta terra. E nós, como pais, precisamos desenvolver isso, nossos filhos, encontrar esse ponto de equilíbrio na vida de nossos filhos e de compromisso, para que possam, sim, cumprir o desígnio da sua existência. Olha só, José e Maria, então, abraçam aquela causa, nós, né, já sabemos, lemos também. Então José vai e entende, percebe, aceita o propósito, que ele poderia também, não, eu não. Mas quando Deus escolhe, Deus já nos conhece. Oh, glória! Se Deus te escolheu, meu irmão, se Deus te escolheu, minha irmã, é porque Ele sabe que você tem capacidade para cumprir o chamado, a sua vocação. Oh, aleluia! E aí nós encontramos José aceitando e abraçando este propósito. E olha só o subtópico 2, o que diz aí, ó. Vem comigo, olha aí, tá vendo aí? Ó, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aí vem Jesus, nós sabemos que o nome também o anjo apresentou, tudo certinho. E depois de Jesus, o que aconteceu? Foi por obra do Espírito Santo também? Não, aí José casa com Maria, assume, né, a gestação do Espírito Santo. Jesus agora nasce num ambiente familiar, de casados, tudo direitinho. E depois eles passam a ter relacionamento normal de casal, né? E passam a gerar outros filhos. Olha lá, Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Isso está em Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele, né,
com E maiúsculo, porque Jesus tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais uma irmã, né? Isso está em Marcos 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Olha só, até, meu Deus, você parou para observar isso? Até Jesus foi rejeitado no meio da sua família. Eles não entendiam muito essa história de obra do Espírito Santo, porque para o homem natural, irmão, é complicado. Agora, quem é espiritual entende, aleluia. E seus irmãos não entendiam muito, tá vendo aí? Isso tá onde, pastor? Marcos, olha lá, ó. João, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, olha só, talvez o mais incrédulo deles, né? Tá aí, ó. Seus irmãos, Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Uau! Que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. E a nossa sinopse, ó, importantíssimo a gente ler, viu? Do tópico 1, Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Então, o que a gente entende aqui? Que Jesus foi educado, né? Foi educado pelos seus pais, moralmente, profissionalmente e espiritualmente. É o padrão judeu. Toda a família judia, né? Todos os judeus e toda a família judia, ela trabalha o quê? Ela trabalha a moral, né? Porque o judeu, ele trabalha muito, ele honra, a questão moral é importantíssima, né? E todo cristão segue esse princípio judaico-cristão, né? E a moral é importantíssima, né? E Jesus foi criado nesses preceitos, né? De moral, também da questão profissional, porque o padrão da época era que seguissem os passos dos pais. Então os filhos, principalmente os homens, eles herdavam a profissão do pai, seguiam a carreira, né? Raríssimas exceções, mas em regra geral, os filhos ajudavam os pais. Se era na lavoura, ajudavam na lavoura. Se era, né, em alguma outra área, como José era marceneiro, então carpinteiro, então Jesus se tornou um também, porque ele começou a trabalhar, até tem os registros aí na Bíblia, né? Ah, esse aí é o filho do carpinteiro, não é? Então, assim, todos já conheciam Jesus e Jesus era bem conhecido e ele também se tornou um carpinteiro, ok? Então, entendido isso, questão profissional, moral, por causa dos preceitos da lei, não é? Da lei mosaica, o cumprimento ali, né, dos 613 preceitos da lei e outros mais. Tem a questão profissional por questão hereditária de família, que era tradição de família, né? E nessa época era muito utilizado para não perder a tradição da família. E terceiro, irmãos, era a questão espiritual. Não tem jeito. Pai e mãe é que educam espiritualmente seus filhos, ok? Então a educação espiritual, ela está inerente, intimamente ligada aos pais. E Maria e José conduziam Jesus ao templo, cultuavam o Senhor, apresentaram o Senhor quando era pequeno, foi apresentado ao Senhor e, não é, nós vamos ver aí que em uma das ocasiões, até que eles foram em Jerusalém, quando voltaram, esqueceram até do menino, no meio da multidão batendo papo, Jesus sumiu como uma criança normal, né? Uma família normal, que se a gente não ficar de olho, né, a gurizada corre, some. Pois bem, então Jesus ali sumiu, eles foram atrás e depois de alguns dias, logo encontraram Jesus no templo compartilhando a palavra. Então a gente vê que Jesus cresceu em uma família normal e teve um desenvolvimento, né, educativo padrão de Israel. Entendido até aí? Então vamos para o próximo tópico. Aí nós entramos então no tópico 2, que é o modo, vamos dar uma olhadinha, é o modo de criação de Jesus. Olha aí, ó, o modo de criação de Jesus, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho para facilitar
a visualização, né? O modo de criação de Jesus. Esse é o nosso tópico 2, porque já que a gente, não é, pegou ali o gancho sobre a questão dos pais de Jesus, da família, do padrão familiar, que era um padrão normal, né? Só era um padrão de excelência diferenciado, mas era uma família normal, nada de atípico, não é? Era um pai, uma mãe e um filho, ok? E depois vieram os outros naturalmente. Olha só que interessante, subtópico 1, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Tá vendo aí, meus irmãos? Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Olha aí. Aí entra outro detalhe, ó. José e Maria, né? Eles tiveram esse grande detalhe aí, que é muito importante a gente ler. Olha aí, ó. Não é? Porque José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial, né? Que ele seria o Salvador. E nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos, né? Conheceremos melhor a maneira como nosso Salvador se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, adolescência e juventude. Meu irmão, minha irmã, como que José e Maria foram, assim, perfeitos, foram aprovadíssimos como pai, porque há uma facilidade tão grande, você que já estudou as lições anteriores, você sabe, né? A questão do filho bode expiatório, o filho neutro, o invisível, né? O filho de ouro, tem toda essa facilidade, a gente já falou nas lições passadas. Uma família disfuncional sempre vai ter o bode expiatório, aquele que vai carregar a culpa de todo mundo, que sempre vai levar a pior, sempre vai ter aquele que é o de ouro, uma família disfuncional, que vai levar todos os elogios, tudo que é mais precioso, e quando tem a partir de 3, o invisível, que é aquele, a maior parte são os filhos do meio, né? Que é aquele que fica igual peteca para lá e para cá e não encontra, e quando adulto tem uma dificuldade muito grande. Eu sou filho do meio, então posso dizer, viu? Graças a Deus, a nossa família não foi uma família, né, 100% funcional, mas por causa da palavra de Deus e da instrução bíblica da minha mamãe, ela conseguiu aí equilibrar a turminha lá em casa, viu? Então a palavra de Deus, ela dá, sim, respaldo, reforço, ferramentas, recursos para você criar seus filhos. Eu sou filho do meio, e o filho do meio, a maioria das vezes, é mais problemático. Por quê? Porque ele é o filho invisível, né? Ele é um fantasma ali, ele fica perdido nas atenções, porque ou é a atenção dos mais velhos ou do caçula, e o do meio fica perdido, não é? E o que nos chama a atenção na família de Maria e José é exatamente isso, que eles souberam administrar essa crise aí, mesmo Jesus sendo, né, o Filho de Deus, aquela coisa, veio pelo anjo, por obra espiritual, obra do Espírito Santo. Maria e José conseguiram manter Jesus com foco na promessa, né? Ele tinha consciência, depois a gente vai ver isso, ele tinha consciência do chamado dele, e os irmãos também. Claro, naturalmente, a gente sabe que, né, eles o rejeitavam meio assim como o Messias, por questão natural, né? Família, irmão, quem tem irmão vai me entender aqui. Quem não tem, você usa o exemplo do irmão da igreja, que sabe que você é uma bênção, tudo, ou colega de trabalho, sempre tem é questão humana, ok? Que é padrão. Então você pegando esse exemplo, você já tem uma noção. E olha só, o subtópico 2, a gente entra já na questão da infância de Jesus. Vem comigo. Você, professor, anota isso aí para você passar para sua turma, viu? Para os seus alunos. Olha aí, a infância de Jesus, após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, né, versículos 4 e 7, Miqueias 5, 1 e 2 também apresentam isso. Nosso Salvador foi colocado num coxo. Olha só, meu irmão, a lição tá tremenda, hein? Olha aí, ó, vem comigo, ó, num coxo para ração. Olha aí, ó,
dos animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa, ou seja, não tinham condições, né? Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Isso está no capítulo 2 e 11, ok? Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos outros meninos nascidos em Israel, como eu já disse. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental, física e principalmente a vida espiritual. E lembrando, como eu falei, né, a questão também profissional, porque era cultura da época, era cultural isso. O pai passava a sua profissão para o filho para manter a tradição da família. Basta você assistir um filme épico aí, né, medieval para trás, aí você vai perceber essa questão. Filho de ferreiro, ferreiro é, né? Daí vem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, né? Mais ou menos assim. Vamos lá. E olha só como tremendo. Nosso Salvador teve que deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito, lembra, para escapar do rei Herodes, quando começou aquele infanticídio? Mateus 2, 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Está Mateus 2, 20. Então, nós percebemos o quê? Nós percebemos que Jesus teve uma infância, como eu já comentei, uma infância normal, criança, né? Ali, gerado no ventre, passou os apertos que todo mundo passava, em parte até pior, porque eles eram, né, de uma região menos favorecida da Judéia, o que hoje nós chamaríamos de uma região precária. Seus pais não tinham condições na época e foram para um ambiente de animais, para vocês terem uma ideia. Então o rei dos reis, né, começou numa estrebaria, numa manjedoura. Por quê? Porque tinha todo um trajeto, uma linha para ser cruzada. Então, Deus, ele permitiu tudo isso para servir de lição para a gente, porque os pais de José tiveram muita dificuldade, os pais de Jesus, perdão, José e Maria tiveram muita dificuldade para criar Jesus. Assim como você, quem sabe, está tendo para criar seus filhos, né? Deus abençoa e continua abençoando quem tem facilidade de criar os filhos. Agora, nós que temos uma certa dificuldade, tem que rebolar, tem que ir resolver, meu irmão, isso é padrão de uma família normal. E até Jesus passou por isso com seu pai, José, e sua mamãe Maria. Vamos lá! E olha aí sua adolescência, no Evangelho de Lucas, né? O texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria, olha aí, em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Capítulo 2, versículo 46. Nessa idade, o menino judeu, olha aí, ó. Nessa idade, né, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, né? Em hebraico, bar mitzvah, né? E a gente lembra, bar Timeu, né? Filho de Timeu. E aí, mitzvah é lei, então filho da lei. Bar mitzvah, não é? Então, ó, filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos. Vocês estão entendendo? Então, ó, nesse relato, neste fato, já fica claro que José e Maria eram praticantes da religião judaica e passaram isso para o seu filho, né? Não só Jesus, mas todos os seus filhos. Então eles transmitiram os ensinamentos, né, do Eterno, do Criador, da religião judaica para Jesus. Por isso que o menino começou a crescer na graça e no conhecimento, na observância da lei ali, e gerando curiosidade, porque com certeza José e Maria, principalmente José, porque era um papel mais do pai, né? A mãe é aquela coisa de cuidar, dar o leitinho, alimento, roupinha, dar banho e tal, e o pai era instruir, né? Como é até hoje, né? Os ortodoxos praticantes até hoje. Então o pai instruía na lei e nos preceitos do Senhor. E aqui Jesus, né, tem toda esse recurso, esse investimento dos seus pais, porque aqui a gente vê, ó, né, que ele foi participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, a Pentecostes e a festa dos Tabernáculos.
essas festas têm as suas citações especiais. Em Êxodo, capítulo 23, versículos 14 a 17, você pode anotar, né, fazer todo um relatório para passar para os alunos, que é muito importante. Capítulo 34 também, versículo 23, tá, de Êxodo. E Deuteronômio 16, 16, isso é facinho, né? Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltam para suas cidades. Os pais do nosso Senhor não imaginavam que Jesus ficaria para trás, né? Multidão, muita gente e tal. Depois de 3 dias, eles o encontram no interior do templo, conversando e discutindo com doutores da lei. Olha aí, ó, né? Doutores da lei, estes, por sua vez, observavam, né, de forma maravilhosa, assim, a sabedoria daquele menino. Eita glória! Esse é o nosso Jesus. Jesus estava já recebendo, né? Já tinha o dom, com certeza. Deus ali havia dado sabedoria e a manifestação do Espírito Santo ali, não é? O lado divino começando a florar. Eita glória! E aquele menino ali se envolveu tão profundamente no Senhor. Agora, vamos pensar como pais agora. Vamos desespiritualizar a coisa. Irmãos, que sufoco de Maria e José, hein? Meu Deus! Eu penso eu como pai, você como pai, como mãe, não é? Passa isso para os seus professores. Que sufoco, que suador José e Maria não passaram, preocupados. Cadê Jesus? Cadê esse menino? Chegaram lá, ele estava aos pés do altar, aos pés da palavra, do verbo vivo, já estava, né, cumprindo a sua missão ali, porque ele era o verbo vivo encarnado, Jesus Cristo, glória a Deus, e o menino ali desenvolvendo. Então a gente vê que é uma família normal, e Jesus vai crescendo, né, como uma pessoa normal, um judeu normal, padrão, nada de atípico, porque Deus queria atingir a humanidade de uma forma muito objetiva e se comunicar no nível dos homens. Olha só, estamos falando sobre família, hein? A gente acaba se empolgando, né, com o assunto de Jesus e a gente acaba, mas vamos focar na família. Então pensa no sufoco de Maria e José. Família normal, tá vendo? E passaram por isso. Olha só, no subtópico 4, né, nós vemos aí, ó, a juventude de Jesus, tá vendo aí? Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que são reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade. Então, esses 18 anos são obscuros, né? Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro, como eu já comentei, com seu pai José, e exerceu até aos 30 anos. Visto que José havia morrido, né? Marcos 6 deixa claro isso aí. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento de sua família. Olha aí, ó, sustento de sua família, né, por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os seus apóstolos, que fariam, não é, o seu evangelho conhecido. Uou! Esse período obscuro, né, oculto de Jesus, alguns chamam de obscuro, os anos obscuros, mas não tem nada de obscuro, né? Só não foram revelados, estão ocultos, mas esse período ninguém sabe, tá? Tudo que você ouvir é mera especulação. Já falaram que ele foi para fazer meditações, que ele foi para não sei para onde, tudo conversa, tudo balela, não dê ouvido. Nós temos que dar ouvido ao que a Bíblia diz. O que foi registrado é o que é necessário para a nossa caminhada. Então, tudo é especulação. O que nós sabemos, como o autor deixou claro aí, é que nesse período tudo indica que ele se dedicou exclusivamente à sua família. Tá bom? Trabalhando, cuidando ali, ajudando, nada de interessante. Foi um filho normal.
um jovem, um adolescente jovem normal, que dedicou-se ao trabalho, à sua família, o sustento dos seus, né, queridos. E com certeza, após a morte de seu pai, nós já sabemos como funciona, o filho mais velho tem que pegar as rédeas ali e ajudar a mãe, não é? Então tudo indica que Jesus tenha vivido assim, e aos 30 anos, seus irmãos também já eram adultos, já tinham um sustento, um reforço para sua mãe financeiro, todo mundo já trabalhava. Então Jesus se sentiu seguro, e Deus também, né? E até por causa da lei, nós sabemos, 30 anos, né? O jovem judeu já tem uma voz ativa na comunidade, aí eles ouviriam. Antes disso teria muita dificuldade, muito mais do que teve. Então, a partir dos 30 anos, Jesus tem voz aí ativa, é ouvido, e inicia o seu ministério de 3 anos e meio para a glória de Deus, não é? Glória a Deus! Então, aqui a gente fecha mais esse tópico e vamos para o próximo. Lembrando, vamos comigo até o final, hein? Porque no final eu tenho uma receita de Deus para você e para sua casa, para você criar filhos saudáveis, equilibrados e emocionalmente fortes. Perde não. No final, eu tenho essa receita aí com uma cereja deliciosa para você levar para sua casa na criação de seus filhos e ser feliz com eles também. Como toda família, né, que tem os seus filhos, os filhos nascem, crescem, se desenvolvem. Então, por que não acompanhar, não é, o desenvolvimento de Jesus? Jesus foi e participou de uma família normal e teve também o seu desenvolvimento, que é o assunto do nosso tópico 3. Vamos dar uma olhadinha? Veja aí comigo, tópico 3, olha aí, deixa eu ajeitar aqui, aê. Olha aí, o tópico 3, nós temos como título o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, né? E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Então, olha o tríplice desenvolvimento aí, ó. Em sabedoria, né? Crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e com os homens. Entendeu aí? Olha o nosso subtópico 1 aí, o que diz: Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Isso aí a gente comentou, né? Ele aprendeu a ler e escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Olha só, nosso Senhor, meu Deus, que coisa linda. Olha aí, ó, né? Nós temos esse detalhe, vamos lá. Nosso Senhor, olha, crescia, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar fácil para vocês lerem comigo. Peraí, tá falhando aqui, vamos lá. Peraí. Vamos. Isso, agora sim. Olha aí, nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Viu aí? Uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas, olha aí, cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Porque antes da gente ter um tamanho, né, pessoal, de ter, né, de ser adulto, precisamos ser maduros, né, de saber resolver problemas. E aí é isso que o comentarista está dizendo, que o que chama a atenção de Lucas é exatamente isso. Na hora de comentar, colocando sabedoria antes, que ele era maduro, né? Ele tinha capacidade de resolver problemas. É o que falta em muitos filhos por aí. E essa característica de Jesus já nos chama a atenção, porque o filho é reflexo dos seus pais, do seu lado, da sua família. Então reflete que os pais souberam, né, educá-lo e mostrar a vida para eles, porque assim como os pais veem, os filhos passam a enxergar a vida como ela é. Mas vamos lá, tem mais, olha aí.
Jesus crescia em estatura, subtópico 2, vamos lá? Olha aí, ó, subtópico 2. A palavra estatura, entre aspas, se refere ao crescimento físico do menino, né? Do menino Jesus. Pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, né? Não era grandão igual Saul. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Marcos 6, versículos de 1 a 3. Lembrando, cultural. Era padrão. Existiam exceções? Claro, sempre tem exceções. Toda regra tem sua exceção. Mas Jesus cumpriu aí o padrão do pai, né? Exercer uma profissão, e o filho dá continuidade. Então, filho de peixe, peixinho é. Então a gente vê aí a naturalidade da criação de Jesus. Nada de especial, bem padrão, não é? Então vamos dar uma olhadinha aí, tem mais, ao sul do tópico 3, né? Jesus crescia em graça, tá vendo aí, ó? Diante de Deus e dos homens. Então ele teve um crescimento natural, normal, estatura mediana, né? Então a gente vê aí que Jesus teve um crescimento normal, estatura mediana, padrão, saudável, né? Porque ele viajava muito, andava muito, tinha que ter uma saúde boa. Então tinha uma saúde boa, estatura normal, padrão normal, aparência normal. Isaías 53, ele deixa claro, não tinha aparência nem formosura, homem, né, na qual olhássemos para ele não desejávamos. Por quê? Ele não tinha aquela aparência atraente, porque era típico do homem do sol, do deserto, das caminhadas longas, desgastado, né, no trabalho, vida sofrida. Meu irmão, carregando nossos pecados, tá vendo aí? Então, Jesus, ele tem um crescimento normal, ok? E depois, agora, ele tem um crescimento que aí já não é normal, aí já é sobrenatural. Na graça diante dos homens, aí já entra outro contexto. Vem comigo, vamos compartilhar aqui, ó. Aí já entra outro contexto. Veja aí comigo aqui, ó. Aí já entra outro contexto. Por quê? Porque aqui, ó, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência. João, capítulo 1, versículos 1 e 14, veja aí, ó, né? Manifesta isso. Essa consciência pode ser constatada, né? Olha aí, ó, no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Lembra que eu comentei com vocês aquela questão? Já era o lado divino começando a florar, né? O lado humano estava aqui, o divino começando a florar. Ele era um adolescente, estava nem para a juventude, e ó, o lado divino começando a florar, começando já a dar os sinais da manifestação daquilo que ele ia tendo consciência, que é natural, nós sabemos, biologicamente, né? A criança, ela vai se desenvolvendo e a consciência vai vindo, né? A maturidade. Começa a ter percepção das coisas e fazer o seu próprio julgamento. Não seguia ao pai 100%, aquela questão de você falar que é azul, eu acredito que é azul. A partir de certa idade já sabe, opa, não, isso aqui é verde, né? Não é azul, então já tem um pré-julgamento ali, tem aquela base da consciência. Então, naquilo que a consciência ia chegando, Jesus ia crescendo, se desenvolvendo, a consciência ia chegando, junto com a consciência vinha a consciência divina, oh, glória a Deus, a essência do ser divino ia vindo, não é? Para poder ter toda aquela maturidade dele administrar esses dois hemisférios aí, 100% homem, 100% Deus. Lembra? De saber administrar. Por isso que quando o diabo veio tentá-lo, ele soube administrar isso aí. Peraí, Satanás, para trás de mim. Não, aqui não, nem só de pão viverá o homem. Ó, entendeu? Ele sabia administrar. Se ele fosse menino, ele caía na do diabo facilmente, não é? Então vamos lá, vamos na revista. Anota isso aí, professor, para passar para a turma, hein? Passar para os irmãos na sala. Que bênção, que bênção, que bênção. Olha aí, você que tá pegando aí essa linha da família, tá vendo como a família influencia muito, muito na criação dos filhos? Olha aí, ó, essa consciência pode ser constatada no episódio, né, de seus pais o acharam no templo, falando, gentilmente ele respondeu para seus pais, né, por que é que me procuráveis?
Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2,49. Já a graça, né, para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair as pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Irmão, pensa comigo, para os doutores, mestres pararem para escutar esse menino é porque ele era um menino prodígio. É porque as palavras que saíam da boca dele não eram palavras assim de um menino padrão, né? Eram palavras de um menino prodígio. Nossa, que lindo que é isso! Que aqui o comentarista chama de carisma, não é? Carismático ali, talentoso. E essa graça que Deus deu para esse menino, Jesus, chamou a atenção de todos ali. Por isso que eles pararam para assisti-lo. Mas pensa, como pai agora, estamos falando sobre família, amém? Criação de filhos. Jesus só tinha essa desenvoltura como criança, como adolescente, porque os pais instruíam ele na palavra, na verdade, no temor a Deus e na paixão pelo reino de Deus. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Leve essa paixão de Deus, do reino e da palavra para sua casa. Leve a paixão pelo reino de Deus e as coisas de Deus para os seus filhos. Você vai ver que, como Maria e José, quando você menos esperar, vai procurar seu filho, ele estará no pé do altar, ministrando a palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus. Porque assim foi na nossa casa. Minha mãe sempre trouxe essa paixão para dentro de casa, de Deus, da obra de Deus. E essa paixão, influenciou a mim, meus irmãos, e todos nós somos envolvidos com a obra de Deus. Por quê? Porque minha mãe envolveu, e meu pai, quando se converteu, também se envolveram, foi líder da junta diaconal da igreja. E aí essa paixão invadiu a nossa casa. No dia que você levar paixão pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus para dentro da sua casa, você vai ver. Não leva problema não, irmão. Não leva confusão, que fofoca, disse-me. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso com a sua casa. Não faça isso com seus filhos. Leve a bênção de Deus e você verá que seus filhos serão abençoadamente instrumentos de Deus. E muitos, como os doutores, os mestres, pararam para admirar Jesus, vão admirar seus filhos, sua casa, pela bênção de Deus ali está. E dentro disso, subtópico 4, olha aí, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos, tá? Porque são princípios de Cristo, tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade, como eu disse agora, prover um ambiente propício para que os filhos, olha aí, para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção. Tá vendo aí? A predileção, meu Deus, dos filhos. Por exemplo, olha aí, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração. Revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas 2,51, tá claro isso. O equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Sinopse: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos voltar lá, hein? Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Uou! Você percebeu? O segredo estava na mãe e no pai. O segredo está conosco, meu querido. Ei, professor, não esqueça, anote isso aí, passa para o aluno, principalmente se for aí adulto, casado, com filhos, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, pai, sua mãe, de trazer essa paixão para o seu filho. E olha, é importante você observar
que eu falei que daria, né, um presente para vocês. Pois é, e você me pergunta, pastor, como eu consigo educar os meus filhos? Como eu vou criar filhos saudáveis espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente? Como, pastor, fico perdido? Primeiro, você se apaixonando pelo reino de Deus, porque não adianta também você pregar o que você não vive, ou viver o que você não prega, não adianta. Você tem que se apaixonar por Deus e pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, aleluia. E aí você vai levar isso para sua casa, viu? Você vai levar isso para sua casa. Então você precisa disso, se apaixonar por Deus. Quando você se apaixonar por Deus e pelas coisas de Deus, vai ser notório, você não vai precisar falar. Os nossos filhos aprendem mais observando do que ouvindo. Então, vai ser mais importante você fazer do que você falar. Amém? Então, quando você levar essa paixão para sua casa, já vai ser o primeiro ponto. Segundo, a gente tem que lembrar que a educação padrão bíblico, ela envolve a moral. Então é uma questão moral, é uma questão profissional, envolve também sua vida, né? A pessoa tem que ter um trabalho, tem que ter uma renda, tem que ser uma pessoa direita, né? E espiritual. Então são esses três pilares. E para você transmitir isso para os seus filhos, você tem que seguir o padrão bíblico. Era transmitido de forma oral, não é? Ou seja, era falado. Havia uma comunicação entre José, Maria e Jesus, né? Vamos colocar aqui, ó, José, Maria e Jesus. José, Maria e Jesus. Então havia uma comunicação, eles se comunicavam. Como você quer educar os seus filhos de forma saudável se você não se comunica com eles? Não, pastor, eu me comunico simples. Opa! A comunicação, ela tem dois pilares, né? Duas formas de se manifestar diferentes, extremamente diferentes. Uma é a conversa, outro é o diálogo. José e Maria tinham um diálogo com Jesus. Conversa não tem nada a ver. Conversa, ela envolve conhecimento. Sabe o que é conversa? Conversa é quando você entra num bairro, numa cidade que você não conhece, aí vê alguém assim na esquina, ou um entregador, um motoboy, alguma coisa assim. Ei, o senhor sabe onde fica aqui? Rua tal, papapá, comércio tal. Isso é uma conversa, a pessoa tem um conhecimento. Ah, sim, peraí, assim é ali e tal. Obrigado, hein? Ótimo, tchau, acabou. Nunca mais se vê, não se envolve. Foi apenas uma troca de informação, conhecimento, isso é conversa. A conversa, você precisa entender o idioma, né? Você precisa dominar o idioma para você conversar. Então exige conhecimento. O diálogo não. O diálogo é uma questão que envolve intimidade. O diálogo, é por isso que o casal que conversa muitas vezes se separa. Agora, o que dialoga, não. Porque o que dialoga, ele traz a intimidade à tona. Tem que haver diálogo no relacionamento conjugal e no relacionamento familiar, não é? É aquela revelação íntima, é quando você começa a revelar o que está no seu coração, e da mesma sorte seu filho para com você. Jesus deixa claro isso, e nós vimos aí no comentário, né, do comentarista, que Maria muitas coisas guardava no coração. Por quê? Isso é diálogo. Porque ela sabia na sua intimidade que era um segredo, que ela precisava guardar para poder ajudar. Ela ia orientando, soltando aos pouquinhos, porque Jesus ainda não tinha estrutura. José teve aquele autocontrole, ouviu ali o anjo, entendeu? E começaram a administrar ali os filhos. Olha, Jesus tem algo na vida, Deus tem algo na vida deles, meu filho. Jeová tem algo aí, o Eterno tem algo, e vamos respeitar. Mesmo que eles não entendiam os outros irmãos, mas eles foram ali, ó, dialogando, né, trazendo a intimidade, envolvendo eles nessa intimidade da família e do projeto. A conversa, ela é momentânea, o diálogo é cotidiano, é dia, de noite, de tarde, café, almoço, janta, à noite, na hora de dormir. Deu para entender? Então, resumindo, você precisa dialogar com seus filhos. Estou passando a receita de ouro, hein? Não conversar. Conversar, ele conversa com o amigo, com a tia, com o professor, com todo mundo. Agora, com o pai e a mãe, precisa ter diálogo, envolver intimidade. Tem que ser algo do coração para o filho. Meu filho, estou muito orgulhoso. Meu sonho, meu desejo,
me realizo e começa a trazer sentimento. Meu filho, servir a Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra. Meu filho, que lindo, o Senhor te use e tal. Pastor, e esse diálogo, ele envolve o quê? Envolve 3 pilares. A intimidade, ela envolve com os filhos, dos pais para com os filhos, para a educação, 3 pilares. São os 3 As, né? Os 3 As. Primeiro, aceitação. Segundo, aprovação. E terceiro, amor. Então você tem que ter esse pilar da aceitação, né? Ele tem que se sentir aceito, incluído no projeto da família. Oh, aleluia! Envolva no projeto da família, no sonho de Deus para a família. Porque José e Maria envolveram Jesus de uma tal forma que Jesus virou essa bênção. Seus filhos também, a ponto de Tiago, depois da morte de Jesus, se tornar um dos maiores líderes da igreja primitiva em Jerusalém e escritor. Ele foi autor da epístola que leva o seu nome, a epístola de Tiago. Não é do Tiago, voz de trovão, não. Tiagão lá morreu logo pela espada de Herodes. Agora, o Tiago, meu irmão de Jesus, escreveu a epístola ali, ó, foi um pastorzão. Então, a aceitação, essa inclusão. Segundo, a aprovação. Tem que ter limite, tem que, né, ensinar até aqui pode, isso aqui não, isso aqui você nota 10, ó, isso aqui não, nota 0, peraí, vamos lá. E tudo isso com o terceiro, que é o recheio, a cereja do bolo, que é o amor. Sem amor, não funciona. Que Deus abençoe sua casa e a sua família com muito amor. Porque hoje somos a família espiritual de Jesus, é ou não é? Através de quê? Do amor de Deus revelado em Cristo. Tudo sela com amor. A cereja do bolo do Evangelho que encontramos em Cristo é o amor. Por isso, meu irmão, revele esse amor para o seu filho e você vai ver que ele será o orgulho seu e também de Deus. Posso orar por você, pela sua casa? Posso orar pela sua família? Então, se você pode, ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora, Pai, esta casa, esta família. Eu coloco agora esses queridos irmãos que estão conectados conosco agora. Sim, meu Deus, nesta aula tão preciosa, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor se revele para eles na sua família. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria e instrução necessária para que possam criar os seus filhos de forma saudável. E que esta lição seja uma ferramenta, um instrumento, que o Senhor use os teus filhos, professores, pastores, superintendentes, com mais profundidade e mais tempo, junto à congregação, para a glória do teu nome, revelando a necessidade de cada um. Pois eu creio que filhos saudáveis serão gerados, serão criados para a glória do teu nome. E aqueles que vivem momentos de dificuldades com seus filhos, o Senhor os abençoará de uma tal forma que a bênção do Senhor, a paixão pelo reino e pelo Senhor, invadirá esses lares e esses corações, e o amor vencerá o ódio, o rancor, a tristeza, a decepção e toda a maldição do pecado. Em nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias e filhos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, uma aula poderosa e não esquecendo, sua família é um projeto de Deus.